Por toda a Europa, desde o ano passado, que os variados governos nos têm dirigido o receio, a responsabilidade do que passamos, para um inimigo comum e invisível. Esta atribuição de culpa a um vírus permite, por um lado, a unificação da população num combate sem precedentes, mas também a dificuldade acrescida de assumir medidas que se estendam no tempo, escudando-nos da repetição de uma catástrofe que, ao que tudo indica, se encontra ao virar da esquina. Cientistas de todo o mundo alertam para uma crise pandémica de proporções superiores às que vivemos desde pelo menos 2007. O desinvestimento sistemático no SNS, quando falamos do nosso país, o desinvestimento social, a falta de planeamento, o negócio obscuro entre a Comissão Europeia e as farmacêuticas, o verdadeiro negacionismo que preocupa é este. A culpa não é do vírus. A culpa é de um sistema que desvalorizou o trabalho do indivíduo e que impossibilita, na mais violenta necessidade, o confinamento da população que não tem apoio social para subsistir. A culpa é de uma política de saúde que se implementou em sucessivos governos, avaliando-a pelo lucro e nunca pela necessidade. Devemos relembrar que todos os dias somos chamados a cumprir os nossos deveres de cidadania. No entanto, o sistema governativo continua a retirar valências a hospitais, a manter contratos com vínculos precários dos tão aclamados heróis da linha da frente. E apesar de estatutos, legislação e camas, o que mais existe é a burocratização e soluções privatizadas, impossibilitando o cidadão comum de aceder ao bem mais básico e necessário, à subsistência digna, a saúde. Ao mesmo tempo, vemos proliferar grupos de saúde privada no nosso país. Tanto para dizer. A questão do vírus e da gestão pandémica dependerá sempre do país a que nos reportamos, das responsabilidades dos sucessivos governos e dos seus cidadãos. Mas as culpas não recaem apenas num bicho jovem e verde. Há muito custado disponível. O país hoje foi o primeiro dia de desconfinamento. Como é que tu achas que está tudo? Vais ver o telejornal hoje? O escritor chileno Luís Sepúlveda estará infectado. Esteve há apenas 6 dias no Festival Literário Correntes de Escritas, na Póvoa de Varzim. Que há um caso confirmado do novo coronavírus em Portugal, um outro está ainda sujeito à contra-análise do Instituto Ricardo Jorge. Para além da professora, ontem, domingo, foi também confirmado o coronavírus em 2 alunos. Tudo está encerrado aqui no campus do Altar da Universidade do Minho. Felgueiras vai encerrar todos os serviços públicos. É uma decisão idêntica à da autarquia de Lousada. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Cada um de nós recorra à horta de um amigo, quer dizer, não a Sambarque. Veja lá se encontra um amigo que tenha uma horta. Mantém-se a recomendação de encerrar escolas casuisticamente. Determinemos desde já a suspensão de todas as atividades letivas. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa democracia. Está a ser e vai ser mais intensa. Vai durar mais tempo até desaparecerem os seus últimos efeitos. Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade portuguesa, chamada a uma contenção e a um tratamento em família sem precedente. A reunião desta quinta-feira no Infarmed olhou para os números dos contágios no país e validou as datas definidas num plano traçado há 15 dias. Para além das escolas e creches, a 18 de maio reabrem também as lojas até 400 metros quadrados. Na cultura, os museus, galerias e monumentos. Na restauração, voltam os cafés, pastelarias e restaurantes. A restauração foi dos setores onde se sentiu o maior abalo, mas por ser um dos que movimenta mais gente, ficou para a segunda fase de uma reabertura que começou com o fim do estado de emergência. Portugal bate um novo recorde nacional de casos de Covid-19, 14.600. Os números disparam numa altura em que o país enfrenta um dos piores surtos do mundo e tem a lamentar 219 mortes nesta quarta-feira. O Rui é enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Boa tarde, Dr. Carlos Cortes. Estamos aqui a falar consigo em representação da Ordem dos Médicos da Zona Centro. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, em nome do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
O Dr. Jorge Seabra, no fundo, faz parte da história do SNS. Temos as fronteiras abertas, vêm para aí os turistas com as novas tirpes. Já disseram que provavelmente a vacina só tem 6 meses de efeito. Isto vai tudo com o catano. Vamos todos viver no Mad Max, não tarda nada. Ui, olha lá. Eu vou para os Açores. Como forma é que foram vivenciados os meses iniciais da pandemia, nas vagas de janeiro e fevereiro? Como é que isso foi vivido por si e pelos seus colegas? De facto, isto são situações novas que temos que enfrentar e que ao longo do tempo não estávamos preparados para elas. O meu contexto preferencial é de serviço de urgência. Nós na urgência estamos habituados de facto a ciclos, a maior ou menor fluxo de determinado tipo de doentes, então estamos mais habituados a este tipo de oscilâncias no que respeita ao número de doentes que nos ocorrem com determinadas patologias. Nas enfermarias, pelo contrário, há uma estabilidade maior e tiveram bastante mais dificuldade, ou tivemos maior dificuldade, em gerir esta situação. Houve uma ligeireza no tratamento da entrada da pandemia no nosso país e houve, do meu ponto de vista, incompetência e irresponsabilidade. Porque os hospitais, e a verdadeira resposta, e é aqui que eu quero chegar, que foi dada no início desta pandemia, não foi uma resposta de quem tem a responsabilidade da saúde no nosso país, do Ministério da Saúde ou da Direção-Geral de Saúde, foram respostas locais. Foram os hospitais e os centros de saúde que deram uma resposta completamente desconectada. Os hospitais estiveram sempre desconectados uns dos outros, mas cada um deles tentou dar a melhor resposta que conseguiu. Foi noticiado, apesar de não ter havido grande publicidade, como é, aliás, entendido ou entendível, que vocês, profissionais de saúde, chegaram a um determinado ponto em que tiveram que fazer uma triagem muito difícil. É verdade. De facto, de acordo com os números oficiais, Portugal tinha, antes desta crise pandémica, uma média de entre 4 a 5 camas de intensivos por cada 100.000 habitantes. O Instituto Nacional de Estatística apurou que na década de 2007 a 2017 os hospitais públicos perderam cerca de 3.000 camas de internamento. Já os hospitais privados aumentaram a sua oferta no mesmo período com mais 1.700 camas. Os hospitais públicos debatem-se com o impacto dos chamados internamentos sociais, de pessoas que não precisariam de estar internadas, mas que não têm alternativa de acolhimento. De facto, já anteriormente, em determinadas circunstâncias, nós tínhamos que lidar com essa triagem. Não era tão severa e com números tão intensos e com pessoas tão novas como o fizemos agora. Se até há uns anos nós abdicávamos eventualmente uma pessoa mais idosa, com menor potencial de qualidade de vida, em favor de um jovem para ocupar uma cama de intensivos, nesta fase tivemos que doentes jovens decidir se vamos ou não vamos a tempo, se vamos ou não investir a tempo. A orientação foi dizer as pessoas ficam em casa. As pessoas ficam em casa. As pessoas que têm a doença, que têm sintomas ou têm coisas, devem ficar em casa. Bom, ok. Mas uma segunda coisa era nós comunicamos. Nós comunicamos. Ou se quiserem comunicar, telefonam para a Saúde 24. Bom, essa era uma chave estratégica. Se mandam estar as pessoas em casa, essas pessoas em casa têm de ter obrigatoriamente uma forma de comunicar com a entidade sanitária, a entidade de saúde, o controle e o contacto serem acompanhados em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ora bem, qual foi a orientação? Fiquem em casa, mas comuniquem com a Saúde 24. Ora, a Saúde 24 colapsou. Fala-se da Saúde 24 como se fosse uma parte do SNS, uma parte de saúde pública. Não é. É uma entidade privada. Na minha maneira de ver, na primeira onda, na primeira vaga, as falhas principais foi nesta relação dos primeiros contactos com os cuidados primários, contactos com a saúde 24, tudo isso se passou. E os hospitais, um certo atraso por causa desta readaptação de toda a estrutura, claro, que não estava virada para estava, digamos, se fosse 20 anos atrás, a lógica era outra.
Vocês estão a sentir que da parte governativa está a aproveitar-se este momento, inclusivamente desconfinamento, para se reforçar o que é necessário em termos de cuidados de saúde? Houve aqui uma série de acontecimentos no passado que deviam ter preparado melhor o Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Porque nesses momentos dessas epidemias ou desses sinais de preocupação, houve uma resposta do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente dos hospitais, nomeadamente dos centros de saúde, mas que depois desapareceu, não foi aproveitada. Nós não estávamos preparados. O sistema não estava preparado para uma pandemia destas. Acrescentando a isso uma falta de visão estratégica das autoridades de saúde, tanto do ponto de vista do Ministério da Saúde, como também da Direção-Geral de Saúde. O primeiro confinamento permitiu a Portugal dar aqui um espaço para se preparar para outros momentos mais difíceis em termos de saúde pública. Portugal é um país que tem poucas camas de internamento. Mais preocupante ainda nesta pandemia, esta pandemia causa doença e causa doença grave que necessita de cuidados intensivos. A rede, enfim, de cuidados intensivos de todo o país era uma rede absolutamente miserável. Portanto, Portugal estava aqui em falta em termos de resposta de cuidados intensivos. E essa falta de estrutura hospitalar, por um lado, de planos de contingência pelo outro, vê-se agravado também por falta de recursos humanos. Há falta de recursos humanos médicos no nosso país, e está descrito, apesar de haver aí uma corrente que diz que há um número de médicos, enfim, suficiente em Portugal, isso não corresponde à realidade. De facto, nesta segunda fase, pós o Natal do ano passado, nós achamos que poderíamos estar mais à frente em termos de preparação. O que observámos em vários hospitais, do número de ambulâncias que estavam em espera, por exemplo, para a triagem inicial, demonstra exatamente isso, que não houve uma preparação adequada. A certo momento mudou-se o comportamento, ou mudou-se a forma de receber os doentes no serviço de urgência, e de repente esse problema, que era imenso, diluiu-se, porque houve um ajuste da resposta, mas que, na nossa opinião, terá sido, ou na minha opinião, terá sido, em alguns momentos, ou em alguns aspectos, tardia. Foi mais do que noticiado que camas de intensivos é fácil criar, o espaço físico é fácil de resolver, as camas existem, os monitores compram-se, os profissionais formados é que é mais complexo. Nós já tivemos, inclusivamente, um plano de ação, como diz, nomeadamente para uma pandemia ainda mais gravosa ou mais assustadora, digamos assim, por ser mais facilmente transmissível, como o ébola. Como é que nós nos deixamos apanhar numa situação destas sem haver qualquer tipo de plano de ação? Nós falamos muito da prevenção, mas, na verdade, concretamente, não se faz prevenção absolutamente nenhuma. Porque a prevenção não é algo interessante do ponto de vista político ou do ponto de vista eleitoralista. É mais visível nós tratarmos as pessoas doentes do que evitarmos que as pessoas estejam doentes. E, portanto, nunca ninguém aposta na prevenção. E, de facto, o que falhou no início desta pandemia, eu volto a dizer que apesar, enfim, de haver aqui uma análise do milagre português, que as coisas correram relativamente bem, elas não correram bem. E depois percebeu-se, até para o final do ano, com aquilo que aconteceu, que as coisas não estavam preparadas. Eu espero que depois disto haja medidas nacionais, internacionais, para o mundo, para as pessoas estarem preparadas para este tipo de patologia infecto-contagiosa, porque ela vai voltar a acontecer. Atenção, os vírus saíram. Parece-me um ponto muito importante. Os vírus que eu quero focar, saíram consigo também. das selvas, saíram das grutas e andam por aí. E é só uma questão de tempo a voltarmos a ter outra pandemia. A pandemia colocou uma lógica completamente diferente. Claro. Não é? Claro. Uma lógica completamente diferente, que levou a choques iniciais entre a filosofia da gestão empresarial dos próprios hospitais e a necessidade.
e a necessidade da pandemia. A pandemia obriga, numa fase inicial, a uma inversão, porque a prioridade é clínica, a prioridade é a pandemia. E o paradigma era económico. Quer se queira, quer não. De facto, o que houve foi uma mobilização de médicos de outras especialidades para apoiar os intensivistas que estavam presentes. Da mesma maneira que aconteceu com os enfermeiros. Tiveram que ser deslocados. E se porventura os enfermeiros de urgência mantiveram-se mais ou menos estáveis, os enfermeiros de cuidados intensivos mantiveram-se mais ou menos estáveis também na sua função, difícil mesmo foi para colegas de enfermarias de outras especialidades, tiveram que fazer um esforço tremendo de adequar as suas competências e de treinar em muito pouco espaço de tempo esta situação. Nesta fase mais calma, estamos a retornar aos nossos serviços de origem, mas com competências e com marcas, com cicatrizes emocionais severas. A verdade é que Portugal está abaixo da média europeia em termos do número de médicos e está muito abaixo em termos do número de enfermeiros. Portanto, nós estávamos perante uma mistura explosiva. Quando falamos de camas, não estamos a falar das camas e dos ventiladores, isso falou-se muito dos aparelhos, mas estamos a falar das equipes, porque cada cama precisa de uma equipe de enfermeiros treinados, equipe de médicos treinados, intensivistas, etc. É muito diferente ter pessoas muito treinadas nos cuidados intensivos e outras que têm cuidados intensivos mais fracos, é muito diferente. O Serviço Nacional de Saúde colapsou várias vezes durante esta pandemia. E colapsou porquê? Porque houve uma altura, por exemplo, em fevereiro, que praticamente só eram tratadas as pessoas com Covid-19 e as pessoas que entravam nos hospitais em emergências. Todas as outras patologias foram postas de parte, porque o SNS não teve capacidade para tratar todas essas patologias. Portanto, colapsou. O que podemos dizer é que houve um SNS Covid-19, mas não houve um SNS para as outras patologias. Portanto, isto não é o verdadeiro SNS. O verdadeiro SNS é um SNS que trata todos aqueles que precisam de ser tratados, e não o fez. Quanto melhor SNS tivermos, melhores condições de trabalho, de vida e de qualidade e de segurança para as pessoas. Se vem a contratação dos enfermeiros como uma despesa, nós entendemos que está tudo errado. Porque tem que ser visto como um investimento naquilo que é a promoção e a prevenção do setor público. Na sua opinião, o desinvestimento dos últimos anos é responsável pela falta de resposta a esta crise pandémica ou, de facto, falamos de um inimigo invisível e não podemos responsabilizar nada nem ninguém por esta falta de resposta? Há, de facto, um inimigo invisível, uma situação nova, e também há um profundo desinvestimento no SNS nas últimas décadas. A partir do momento em que as coisas passam a mover grandes interesses com naturalmente peso político, a própria lógica passa a ser diferente. A questão é que há interesses e conflitos de interesses, e à medida que se desenvolvem os interesses dos grandes grupos económicos na saúde, naturalmente que isso só pode ser possível desenvolver o setor da grande privada, só podem desenvolver o seu negócio à custa da diminuição do papel do SNS. Porque se o SNS continuasse a desenvolver-se e a dar a resposta que ainda faltava, nomeadamente dos cuidados primários, das listas de espera, então não havia negócio para ninguém. Ponto final. É unanimemente reconhecido pelas mais diversas organizações nacionais e internacionais uma carência estrutural de enfermeiros. Ora bom, isso há de haver repercussão sempre no sistema. E no sistema, desde logo, naquilo que é ou que são os direitos de quem trabalha, dos enfermeiros, porque há de haver enfermeiros, e há seguramente enfermeiros que trabalham por um, por dois e até por mais. Por isso mesmo, a exaustão, o cansaço. Com a pandemia, há aqui um conjunto de problemas decorrentes daquilo que foi a imposição recente por parte deste Ministério da Saúde e desta tutela e do Governo, por parte do Ministério, a uma carreira que nós rejeitamos liminarmente, que desestrutura tudo aquilo que é
a carreira, condições de trabalho, o desenvolvimento profissional, o não reconhecimento profissional de quem é especialista, e atribuem-se, neste tempo de pandemia, uns subsídios ecos. Eu atribuo, enfim, designação só pode ser esta, não é? Uns subsídios ecos para, passa a expressão, tapar o sol com a peneira. Porque a malha da atribuição desses subsídios, de risco ou de outra coisa qualquer, como em 2020, o tal prémio Covid-19, em que meia dúzia lhe é atribuído o prémio e à outra, a grande fatia, a grande maioria, não lhe é atribuído. Bom, mas suspeitos de Covid-19 são todos. Nós não queremos esta valorização por aqui. E não queremos, e temos uma proposta de valorização que o Ministério ainda não respondeu. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com a atribuição da menção relevante para efeitos de atribuição de pontos para progressão na carreira a todos os enfermeiros. Que nenhuma instituição conseguiu, decorrente da problemática da pandemia, colocar em vigor aquilo que foi, ou aquilo que deveria ser, a avaliação do desempenho normal e regular, com o cumprimento dos prazos, de tudo o que vem vertido na lei. Nós temos enfermeiros que, pasme-se, com 20 anos de profissão, que ganham exatamente o mesmo salário do que aquele enfermeiro que terminou hoje a sua licenciatura. A profissão da enfermagem tem sido particularmente fustigada ao longo dos últimos anos e, apesar da visibilidade de star quality que o Governo vos deu logo no início da pandemia, o que é certo é que vocês têm tido problemas gravíssimos. À semelhança daquilo que é o ataque permanente, constante, paulatino, ao SNS, também o é aos seus trabalhadores e, consequentemente, obviamente, ao seu maior grupo profissional, que são os enfermeiros. Estes problemas são mais evidentes, ou tornaram-se agora mais evidentes à população com a questão da pandemia. Eles não foram resolvidos. Há cerca de 20 anos, nós conhecemos o panorama daquilo que foi a transformação das instituições em entidades públicas empresariais. Bom, e com isso nós ainda estamos a viver problemas grossos com a introdução desse panorama, da alteração do panorama jurídico. Estamos a falar de instituições, no mesmo SNS, de trabalhadores enfermeiros e outros, que detêm um contrato individual de trabalho em tudo, ou praticamente tudo, diferente daqueles que são detentores de um regime de contrato, como agora se costuma dizer, em funções públicas. E, portanto, do ponto de vista dos direitos, há uma bateria de leis que se aplica a uns e outra bateria de leis que se aplica a outros. E quando foram criadas as chamadas, designadas EPEs, veio com isto a questão dos contratos individuais de trabalho, naturalmente reduzindo direitos e reduzindo e desestruturando qualquer carreira, neste caso a carreira dos enfermeiros. Com o facto de haver uma discrepância muito grande entre os resultados, nomeadamente nos países asiáticos, e aquilo que está a acontecer connosco, nomeadamente na Europa, qual é a diferença de estratégia? Uma questão, digamos, major da estratégia é nós vermos aqui, na Europa e no Ocidente, andarmos em ioiô. Confina, desconfina, confina, desconfina, mas nunca, digamos, a libertação total da sociedade. A filosofia é de achatamento da curva, como foi divulgado. Não é apagamento do vírus, é achatamento da curva. O Oriente teve uma filosofia diferente, teve uma estratégia diferente, que foi levar o confinamento até fazer desaparecer o vírus, até isolar os casos e mantê-los. Nos repetimos porque é que do outro lado do mundo eles estão todos na maior, embora tenham passado por muitas dificuldades, mas agora a estratégia é maior, e nós continuamos aqui aos zigue-zagues e qual é a estratégia melhor a ser tomada, quanto mais não seja na próxima pandemia. E há aqui 2 ou 3 aspectos que eu acho que é importante salientar. A política de testagem foi um desastre antes do final do ano. Houve aqui, e falou-me há pouco,
e bem, da questão da comunicação. Uma das marcas negativas de toda a gestão da pandemia foi a má comunicação das autoridades de saúde em relação às pessoas. E nós hoje sabemos que ser doente não é só durante aquele momento, ter a infecção Covid não é só aquele momento, há a questão das sequelas. E há aqui números internacionais que são muito preocupantes, onde dão percentagens muito altas. Eu estou muito preocupado com a testagem, porque a forma como se está a testar, apesar de eu concordar na testagem em massa, mas ela não está bem organizada. E não está bem organizada porquê? Porque a testagem está a ser feita, os chamados testes rápidos de antigênio, que são pequenas cassetes onde nós testamos as pessoas. Como qualquer pessoa pode perceber, essas pequenas cassetes não têm um nível, enfim, de precisão muito grande. Portanto, para testar as pessoas individualmente, não são recomendadas. Esses testes não são recomendados. O autoteste obriga a duas coisas. Obriga a uma manuseamento, que às vezes pode não ser correto, e interpretação. E depois, ao reporte. Isto é um ato de grande responsabilidade. Uma pessoa que testa positiva tem que reportar que é positiva. E esta responsabilidade recai sobre a própria pessoa. Relativamente a esta situação da vacinação, eu suponho que vos preocupa bastante. Só quando nós conseguimos resolver a vacina a nível mundial é que vamos poder estar um bocadinho mais tranquilos. Esta questão as pessoas têm que perceber o seguinte, que é a imunidade de grupo. A imunidade de grupo é fácil de entender, atinge quando nós atingimos os 70% da população. Mas não vale a pena nós termos uma imunidade de grupo, por exemplo, imagine, só em Lisboa e na Grande Lisboa. E no Porto. As pessoas, os 70%, têm que ser mais ou menos homogéneos no país. Tem que ter uma cobertura mais ou menos homogénea. Como tem que ter uma cobertura homogénea em todo o mundo. Todos os países têm que ser vacinados. Todas as pessoas têm que ter acesso aos 70%. E depois, obviamente, o que nós queremos, então, aqui numa perspectiva até mais humanitária e mais de igualdade entre as pessoas, é os 100%. Nós queremos que toda a gente esteja vacinada para salvar a vida das pessoas. As vacinas salvam a vida das pessoas. Isto está comprovado. O que foi há poucos meses a maior esperança da União Europeia está rapidamente a transformar-se no maior fiasco. Houve um esforço sem precedentes para obter recursos e a ciência respondeu. Tudo isso é verdade. Mas onde estão as suas palavras de abril de 2020 de que as vacinas para a Covid seriam o nosso bem comum universal, Sra. von der Leyen? Os cidadãos entendem o investimento nas vacinas, mas não entendem como a propriedade da vacina é totalmente privada. Não entendem como o ritmo de produção é totalmente gerido pelas farmacêuticas, como todas as responsabilidades são públicas e todos os lucros privados. O que lhe parece é que vamos ter, no caso de haver uma quarta vaga, uma nova crise no SNS? O que aconteceu em 2020 é exatamente a navegação à vista. Se não se programa, se os planos de contingência... Um plano de contingência é uma previsão da situação mais grave que pode vir a ocorrer. E os planos de contingência estão permanentemente a ser alterados. A programação e a sistematização neste país andam sempre a ruas à amargura. Na questão do SNS e na questão da pandemia, o ano passado, então, foi entra pelos olhos dentro. E este ano, com as medidas que se tomam ou que se deixam de tomar, podemos incorrer, enfim, em situações dramáticas, foram mesmo dramáticas, que ocorreram em 2020 e no início de 2021. Os pilares fundamentais da democracia são, de facto, a saúde com o SNS, a escola pública, a justiça, a segurança social, e tem-se notado um desinvestimento nestas áreas. É conhecimento público. Nos hospitais nota-se porque as sensibilidades são maiores. Também estamos habituados a encolher os ombros, infelizmente, e dizer não há recursos que cheguem para tantos e temos que triar. Foi assim nesta pandemia, já haveria sido assim no passado, haverá de ser assim no futuro, noutras circunstâncias. Agora, efetivamente, temos essa noção, e eu, falando naturalmente por mim
tenho essa noção de que há um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. É a única região do país com índice de risco elevado, garantem os especialistas, e na capital contam-se já mais de 240 casos por 100 mil habitantes. O Conselho de Lisboa está acima dos 240, já está acima daquilo que é o limite que permite recuar. Há outros concelhos em que também estão, Sesimbra, Sintra, Cascais, estão com incidências superiores a 120 casos por 100 mil habitantes. E, portanto, a situação é uma situação de elevada incidência na região. Uma subida registada desde início de maio e que, segundo os peritos, vai aumentar ainda mais esta semana. Uma contínua tendência de aumento, com potencial de atingir os 270, 280 casos por 100 mil habitantes nos próximos dias. Portanto, logo que concluímos a última fase de confinamento, começou-se a observar um aumento da incidência. Da incidência, do índice de transmissibilidade e dos internamentos. O aumento de uma semana para outra em internamento foi mais de 50% e em unidade de cuidados intensivos chegou a um aumento de quase duplicar o número de pessoas em cuidados intensivos. Há uma coisa que é evidente, é que tudo o que significa novas variantes exige um cuidado e uma atenção muito grande, mas não seja por um lado para perceber graus de reincidência que possam existir, e há situações de pessoas que tiveram Covid e que voltam a apanhar com as novas variantes. E vacinados também? Isso também acontece, é algo que a saúde pública está a analisar. Com as 2 doses. Pessoas com vacinação completa. E entre elas, algumas até internadas, admitem os especialistas. Casos em estudo até pelo alerta de 12 mortes no Reino Unido de pessoas com um esquema vacinal completo. Admitem a variante Delta como explicação, mas não só. O retrato que o Primeiro-Ministro faz à nação é de um país em contraciclo. Quando na Europa os casos descem, em Portugal sobem, mas os números revelam também outros dados. Não estamos a controlar a pandemia. E não estamos a controlar a pandemia porque os comportamentos não são adequados à realidade da pandemia. O Primeiro-Ministro admite que o problema está concentrado na região de Lisboa e Val do Tejo e não quer que o país caia no vermelho em pleno verão. Nós sabemos que só numa festa de anos, onde tiveram 500 pessoas, no princípio da semana já estavam 90 infectadas. Desculpa lá, isto aqui não é o Estado que pode andar a impedir cada uma das festas. As pessoas têm que ter responsabilidade. E não podem ter festas de anos com 500 pessoas, têm que ter todos os cuidados. E não pensar que, de repente, atingimos imunidade. Não atingimos, infelizmente. A partir das 3 da tarde desta sexta-feira, a área metropolitana de Lisboa fechou portas. Ninguém entra e cerca de 3 milhões de pessoas não podem sair. Respeitinho é muito bonito. Respeitinho é muito lindo. É uma frase do FMI, do José Mário Branco. Respeitinho é muito lindo, mais lindo de todos. FMI.